Olá! Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Na semana passada, nós começamos a estudar sobre alguns pecados que muitas vezes tão de perto nos rodeiam e acabam nos afastando de Deus. Alguns pecados que muitas vezes tão de perto nos rodeia e acaba nos afastando de Deus. O pecado sempre nos distancia de Deus. E nós olhamos domingo passado para o que chamamos de a categoria de pecados de pensamento. Pecados de pensamento. Nós aprendemos que o pecado não está apenas em praticarmos algo que não agrada a Deus, mas está também em tudo aquilo que em nossa mente tão somente pensamos e que não agrada ao Senhor. São os chamados pecados de pensamento. Hoje nós olharemos para a segunda categoria de pecados. Pecados de atitude. Pecados de atitude. Atitude tem a ver com as motivações e intenções do nosso coração. Meus irmãos, quando Deus examina a nossa vida, quando Deus olha para cada um de nós, Ele não vê apenas as nossas ações exteriores e nem apenas aquilo que está ocupando a nossa mente. Mas o Senhor vê especialmente a nossa atitude por trás de cada ação. Provérbios 21, versículo 2, Salomão escreveu o seguinte: todo o caminho do homem lhe parece correto, mas o Senhor sonda os corações. Todo o caminho do homem lhe parece correto, mas o Senhor sonda os corações. Deus considera também fundamental a atitude do nosso coração em relação a tudo aquilo que nós fazemos. Para Deus, não basta fazer o certo. Para Deus, não basta fazer o que é bom. Para Deus, não basta fazer o que é correto. É preciso fazer o certo pelas motivações também certas. Eu queria apenas exemplificar para você isso nessa introdução da seguinte maneira. Imagine comigo que alguém está vendo uma velhinha, uma senhora bem idosa, assim, arrastando o seu pé, e aquela senhora está para atravessar uma rua muito movimentada. Uma rua muito perigosa. E aquela pessoa não está nem aí para aquela senhora. Mas, de repente, ele olha assim de longe e ele vê, por exemplo, o pastor está vindo. E aí ele, rapidamente, ele vai lá e se prontifica, e aí dá a mão àquela velhinha e atravessa a rua com ela e a conduz até o outro lado. Essa pessoa fez uma coisa certa e boa. Concorda comigo? Mas com uma atitude, uma motivação interior completamente errada. Agora vamos pensar numa outra situação. Há um rapaz, um jovem, bonito, e ele está na sala de espera do médico. E ele está assentado. E outras pessoas estão ali assentadas também. E não há mais vaga para ninguém se assentar. E de repente chega uma outra senhora, bem idosa também, e entra por aquela sala. E aquele jovem, tá nem aí, porque já foi o tempo em que se levantava para dar lugar aos mais velhos. E ele está ali de boa, tranquilo, né? E a sua consciência aparentemente também, tudo normal. E ele continua sentado. De repente, chega, meio que atrasado, uma jovem, uma linda jovem, bonita, que é neta daquela senhora.
E aí o que esse jovem faz? Ele rapidamente, para se mostrar um rapaz gentil, ele toma a iniciativa de dar lugar àquela senhora, para impressionar a neta dela, que ele ficou agora já num primeiro momento impressionado com ela. O que esse jovem fez? Ele fez algo bonito e correto, concorda comigo? Sim? Mas com a atitude do coração errada. As motivações, as suas intenções não eram correspondentes com as ações que ele praticou. Eu vou citar um terceiro exemplo. Alguém vê uma outra pessoa fazendo uma doação para alguma campanha, seja ela qual for. E aí aquela pessoa resolve doar também. Resolve fazer uma doação também. Sabe por quê? Porque ela quer ficar bem na fita e ela não quer se sentir inferior. Fez uma boa ação, mas com a atitude absolutamente errada. Essa semana, pensando sobre isso, eu fiquei imaginando sobre essa onda de crimes no estado do Espírito Santo por conta da crise de segurança pública. Eu creio que esses crimes de roubo, furto, que a gente viu muitos vídeos aí que circularam nas redes sociais e nos jornais, nos mostrou, meus irmãos, que muitas pessoas até então faziam o certo, que é não roubar, mas faziam o certo apenas por repressão da polícia. Tirou a polícia da rua, essas pessoas simplesmente ficaram à vontade para fazer aquilo que sentiam talvez vontade de fazer e não faziam por medo. São pessoas que não roubavam antes, o que é o certo, não roubar, mas elas não roubavam por motivações erradas. Na verdade, o pecado, o erro delas não foi cometido agora, de sábado passado para cá. Já havia atitudes erradas, fazendo o certo, não roubar. Meus irmãos, ao aprofundar um pouco mais no estudo sobre essa categoria de pecados, pecados de atitude, eu descobri uma coisa. Esse é um tipo de pecado extremamente perigoso. Um tipo de pecado extremamente perigoso. Veja bem, pecados como homicídio, adultério, prostituição, corrupção, bebedices, brigas, usar drogas, roubo, violência, dar um soco na cara de alguém, dar um tapa em alguém e outras coisas mais, são pecados fáceis de serem identificados. Mas o pecado de atitude, ele é cometido em meio a algumas coisas boas e corretas que fazemos, mas que são feitas com as motivações completamente erradas. Por isso o pecado de atitude é extremamente perigoso, pois ele é muito sutil, e nós podemos talvez passar uma vida toda cometendo esse tipo de pecado e não perceber ou até mesmo ignorarmos. Talvez pudéssemos ilustrar isso com alguém que pratica boas ações, faz coisas boas e certas, mas por motivações erradas. Talvez pudéssemos ilustrar isso com uma bonita goiaba, uma goiaba madura, grande, e você olha para a casca dela e ela está perfeita, não há uma mancha sequer. E de repente, quando você corta aquela goiaba ao meio, você percebe que por dentro ela está tomada por bicho e está podre. O pecado de atitude é mais ou menos assim. Por fora é tudo muito bonito, mas por dentro está podre. É o pecado de atitude que veste
a bonita roupa da hipocrisia. Lembra do jovem no consultório e lembra da outra pessoa para atravessar a rua, ajudando a velhinha, e lembra do outro que doou uma quantia apenas para impressionar. Hipocrisia. Nós vamos olhar nesta noite para alguns exemplos da categoria de pecados de atitude. Se a gente não observar esses exemplos que nós aqui vamos considerar nesta noite, nós não vamos conseguir vencer esse pecado de atitude. E nós vamos observar alguns exemplos nesta noite desta categoria de pecados de atitude. E o primeiro deles é pecados de atitude de mornidão espiritual. O que é mornidão espiritual? É o esfriamento da nossa relação com Deus. É a perda daquela primeira paixão pelo Senhor. Eu quero crer que nesta noite estou falando a pessoas que um dia já decidiram renunciar à vida de pecado e entregaram suas vidas a Jesus. Pessoas crentes, pessoas convertidas, pessoas que começaram um relacionamento com Deus de pai e filho, porque recebeu Jesus Cristo e se tornou filho de Deus. Pessoas que iniciou uma caminhada com o Senhor Jesus. Os pecados de atitude, de mornidão espiritual, começa com a perda daquela primeira paixão pelo Senhor. Apocalipse 3, 15 e 16, o Senhor Jesus mandou uma carta para a igreja de Laodiceia, igreja de crentes, e nesta carta o Senhor Jesus escreveu as seguintes palavras: conheço tuas obras. Repita comigo: o Senhor conhece nossas obras. E Jesus disse assim: sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A mornidão espiritual, de acordo com esse texto, é um tipo de pecado que causa náuseas em Deus. Meus irmãos, Deus deseja que os seus filhos o amem com paixão, com um amor fervoroso. Deus deseja que os seus filhos sejam de fato apaixonados por Ele e o tenha como prioridade em suas vidas e tenha de fato intimidade com Ele sempre e continuamente. Mas os crentes da cidade de Laodiceia, lá na Ásia Menor, eles estavam tomados de mornidão. Mas chama-me a atenção que na avaliação de Jesus, aqueles crentes, eles até continuaram fazendo certas obras. Veja bem como o verso começa dizendo, Jesus escrevendo, conheço as tuas obras. Aqueles crentes tinham certas obras que eles estavam fazendo. Eles perderam o fervor espiritual, perderam a paixão, perderam o primeiro amor, perderam o fervor, mas eles continuaram fazendo coisas certas. Coisas certas. Tudo continuou acontecendo, aparentemente tudo certo. Porém, eles continuaram a ir no templo, mas apenas como um ritual. Eles até ainda liam a palavra, mas sem paixão pela palavra. Eles faziam orações, mas viviam mais sem fervente oração. Eles continuaram usando bem os seus dons, mas quem sabe apenas para se exibir. Eles mantiveram um compromisso externo. Repito, o Senhor Jesus disse, conheço tuas obras. Eles mantiveram um compromisso externo, mas o coração estava frio. Crentes mornos até praticam coisas certas. Um crente morno até conhece um pouco de Bíblia e até lê a Bíblia.
Mas ele acaba fazendo isso com motivações erradas, porque está morno, porque perdeu o fervor. Ele passa a ler a Bíblia por conveniência e pratica apenas aquilo que lhe convém. Talvez fique como que ciscando a Bíblia, escolhendo aquilo que quer, aquilo que gosta, aquilo que lhe exija menos. A mornidão espiritual faz o crente ter a Bíblia apenas como um lanche e não como a sua refeição principal. Um crente morno também costuma orar. Ele não é completamente descomprometido com a oração. Não, ele ora de vez em quando, mas ora com motivações erradas, ora por obrigação, ora simplesmente para pedir coisas de Deus. Sabe o que Tiago falou sobre isso? Tiago, no capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Irmãos, nós podemos pedir coisas a Deus? Claro que podemos, desde que pelas motivações corretas, desde que pelas intenções certas. Mas alguém que está morno espiritualmente, ele acaba pedindo a Deus, mas por motivações egoístas. Atitude egoísta na oração é um pecado para o qual frequentemente se faz vista grossa. Irmãos, se colocarmos numa balança o que a gente mais põe de conteúdo na nossa oração, a maioria de nós fica mais pedindo do que agradecendo. E essa atitude egoísta na oração é a causa de muitas orações não serem atendidas. Muitas das vezes nós pedimos a Deus coisas boas, e não está errado em pedir. O erro está nas motivações de nosso coração. Pedimos com a atitude errada. Infelizmente, é muito comum as pessoas tratarem Deus como um catálogo de produtos, onde elas escolhem o que desejam. Deus, quero isso, quero mais isso, não quero aquilo outro, não, isso aqui não, melhor aqui, não, aqui mais aqui. São pessoas que tratam Deus como um gênio da lâmpada e tentam manipulá-lo para ter o que querem. Crentes mornos não tratam oração como a base do seu relacionamento com Deus. Porque a oração é isso. A oração, meus irmãos, é o caminho da intimidade com Deus. É por meio da oração que nós somos íntimos de Deus. A oração deve ser vista dessa forma. Nós deveríamos gastar 90% do nosso tempo de oração para conversarmos com Deus sobre o nosso relacionamento com Ele. Porque a oração é uma conversa. Deveríamos aproveitar então todo o tempo de oração, pelo menos aí nessa proporção, para a gente estreitar a nossa intimidade com Deus. Mas quantas vezes entramos numa oração e rapidamente encerramos ela, e tudo que nós fizemos foi, no mínimo, pedidos e pedidos e mais pedidos, a maioria deles egoístas a Deus. Tudo isso por conta de pecados de atitude, de mornidão espiritual. O crente morno ainda é membro e frequenta a igreja. Frequenta uma igreja. É membro da igreja. Mas ele frequenta com motivações erradas. Frequenta por interesses. Frequenta para alívio de consciência. Frequência para tentar ficar de bem com Deus. O crente morno está na igreja, mas em busca de satisfação. E enquanto a igreja lhe satisfaz, beleza. Na hora que não lhe agrada mais, então ele muda de igreja e sai em busca de algo que ele perdeu aqui dentro de si mesmo, que foi o fervor espiritual. Algumas perguntas para nós respondermos, cada um respondendo para si mesmo. Primeiro, você pode ser considerado um crente fervoroso, um crente apaixonado? Você tem desejo ardente de orar todos os dias? Acontece de você passar algum dia ou até mesmo alguns dias sem orar e nem sentir falta disso?
Você tem grande entusiasmo pelo estudo da Bíblia? Você tem vontade de evangelizar pessoas ainda perdidas? Houve um tempo em que você já amou e serviu mais a Deus do que agora? Se você sente que está morno, confesse o seu pecado a Deus. Esse é um pecado de atitude, que vai levar você a continuar fazendo as coisas certas e boas, mas com motivações erradas. A boa notícia é que o Espírito Santo pode dar a todos nós um amor puro e fervoroso por Jesus novamente. Ore com fé, que Deus lhe dará um coração ardente, um coração com paixão por Ele novamente. Se você for sincero, o Senhor o perdoará e vai lhe dar um novo coração. Os pecados de atitude, de mornidão espiritual, é, sem dúvida, um dos mais presentes na vida de crentes estagnados na vida cristã. Aqueles menos ativos, aqueles que não estão tão envolvidos. Eu repito isso porque isso é muito importante. Os pecados de atitude de mornidão espiritual é, sem dúvida, um dos mais presentes na vida de crentes pouco ativos no reino de Deus. Um segundo exemplo de pecados de atitude são os pecados de atitude de orgulho espiritual. Pecados de atitude de orgulho espiritual. O que é o orgulho? Orgulho é a pessoa achar que ela não precisa de nada mais e nem de ninguém mais. Diga para a pessoa aí do seu lado, cuidado com o orgulho. O orgulho espiritual é a pior doença que pode se abater sobre um crente. Ele faz a pessoa ver pouca necessidade de purificação espiritual. 1 Pedro 5,5, o apóstolo pescador escreveu: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O orgulho espiritual leva muitos a dizerem o seguinte: não, eu não preciso aprender sobre santidade. Ouvir mensagens, ouvir pregações, não, eu já ouvi muitas. Escola bíblica dominical, não, eu já sou formado em Bíblia. Já conheço a Bíblia de capa a capa. Conheço aqui tudo. Sei muito disso. Estou formado em Bíblia. Eu sou crente há 25 anos. Pequeno grupo? Ah, não, eu não preciso disso não. Posso caminhar sozinho. Posso ir lá na igreja uma vez por semana ou quando der para ir. Culto de quarta-feira? Não, isso é só para iniciantes. É para os recém-batizados. Eu não preciso não. Ouvi sobre profetas do Antigo Testamento. Conheço a história dessa turma toda. Conheço a história de Isaías, a história de Jonas, a história de Amós, a história de Oséias. Mas às vezes nem sabe que na Bíblia tem um livro chamado Sofonias. Que tal se fizéssemos agora aqui um concurso rápido para ver quem vai ser o primeiro a encontrar? Naum? Abacuque é mais fácil. O orgulho espiritual leva as pessoas a acreditarem piamente que elas não precisam aprender mais. Não, eu já sou maduro o suficiente. Eu posso vir aqui, cantar, posso até ser professor da EBD, posso até pregar, pastor. Mas eu não preciso de aprender mais nada, porque eu já aprendi tudo. Meus irmãos, como pastor, 30 anos de vida cristã, 10 anos de ministério, 4 anos de seminário. Eu preciso continuar aprendendo. Não posso parar de aprender. Preciso estar o tempo todo buscando aprender mais e mais da palavra. Vez por outra alguém pergunta alguma coisa, eu falo assim, eu vou estudar sobre isso. Hoje de manhã alguém me perguntou aonde foi parar a Arca da Aliança. Falei, eu vou tentar achar, e se eu achar eu te falo.
Sumiu. Ninguém sabe. No livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis observou que o orgulho é o pecado que leva a todos os outros pecados. Quando o assunto é orgulho espiritual, eu penso que os fariseus é o nosso melhor exemplo. Fariseus eram as pessoas extremamente religiosas nos dias de Jesus. Confira comigo o que Jesus contou a respeito de uma parábola de um fariseu e um publicano, em Lucas 18. Contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano em pé e de longe nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Penso não haver exemplo melhor em toda a Bíblia do que seja o pecado de atitude de orgulho espiritual. Aqui está um clássico exemplo desse tipo de pecado. Perceba comigo, eles oravam, mas oravam para serem ouvidos pelos homens, e deste modo suas motivações tornavam as suas orações inúteis. Era o tipo de oração que a gente poderia dizer hoje, em expressão conhecida nossa, não passava do teto. Eles contribuíam para o serviço do templo, porém eles contribuíam para ser visto e elogiado pelas outras pessoas. Eles condenavam o pecado e se levantavam sempre contra o pecado, mas eles viam só o pecado dos outros e agiam motivados por vingança, mas os corações deles eram muito duros. Veja, meus irmãos, que eles faziam coisas boas, faziam coisas certas, eles oravam, eles contribuíam, eles condenavam o pecado. As ações deles eram boas, eram sempre cercadas por aparências de santidade, mas eles faziam apenas para buscarem o aplauso humano. Podemos fazer as coisas certas, mas com motivações totalmente erradas. Por isso, é extremamente necessário que os crentes, especialmente os mais ativos na obra, no reino, é necessário que frequentemente separem um tempo para sondar a sua alma, a fim de certificarem as reais motivações de seu coração para fazer aquilo que fazem. Nós precisamos admitir que muitos louvores são cantados apenas para exibição de talento. Nós precisamos admitir que muitos sermões são pregados apenas para demonstrar conhecimento. Nós precisamos admitir até mesmo que o evangelho pode ser pregado, mas por motivações completamente erradas. Muitas igrejas são hoje fundadas, mas como um insulto contra uma outra igreja. Um grupinho aqui ficou insatisfeito, sai daqui, vai ali na rua de trás e abre uma outra porta. Veja que até mesmo o trabalho missionário ele pode ser feito como pecado de atitude. Você lembra que Jonas foi pregar em Nínive e foi com o seu coração totalmente contrariado. Atitude errada de coração. 1 Coríntios 13 é um dos mais belos textos da Bíblia,
mas é um dos mais severos também, porque Paulo toma como exemplo o ato de culto mais elevado, que é ofertar o corpo em sacrifício, e Paulo rebaixa isso à futilidade se não for feito com motivação correta. Sem a motivação correta, todos nós, pregadores, evangelistas, professores, cantores, instrumentistas, recepcionistas, enfim, ministros, servos de uma maneira em geral, estaremos fazendo talvez coisas certas e boas, mas cometendo pecados de atitude. Algumas perguntas para nossa autorreflexão. Você gosta de chamar a atenção para si mesmo? Gosta de ser o centro das atenções? Você tem necessidade sempre de ser notado e de ser elogiado pelas pessoas? Você se acha muito espiritual? Em algum momento você já se achou mais santo do que os outros? Você gasta tempo diariamente com Deus para permitir que Ele sonde profundamente a sua vida? Ou você sente que não precisa de muita purificação? Responder a essas perguntas é muito importante, porque as respostas podem apontar um sinal de orgulho espiritual, que é um tipo de pecado de atitude, que nos leva a fazer o certo, fazer o bom, mas com as motivações e intenções erradas. Alguém disse que o orgulho é um mal tão enraizado em nós que ele só morre meia hora depois do dono. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque no poder do sangue de Jesus nós podemos fazer este mal morrer antes de nós. Amém? Então diga para o seu vizinho aí, não deixa ele morrer depois não. Mata ele antes. Enterra ele, porque eu acho que ele tem 7 vidas. Creme o danado, né? Mande cremar. Para estar certo de que esse mal, de fato, foi extirpado da nossa vida. Talvez você esteja precisando matar o orgulho. Se for o caso, confesse-o imediatamente, abandone-o e creia que Deus pode lhe dar um novo coração com atitude de humildade e contrição verdadeiras. O verdadeiro avivamento, ele começa sempre com uma atitude de coração, vivendo em humildade. Outro exemplo de pecados de atitude são os pecados de atitude de descontentamento de espírito. Pecados de atitude de descontentamento de espírito. O que é descontentamento? Descontentamento é a insatisfação profunda, é um tipo de tristeza, é uma frustração pelo desgosto, pelo dissabor, uma inconformação, uma aflição, um pesar, uma contrariedade, uma revolta. Você sabia que Deus deseja muito que nós sejamos contentes? Há um hino do cantor, é o 395, diz assim: com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Deus deseja muito o nosso contentamento. 1 Timóteo 6,6, Paulo disse: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Meus irmãos, o descontentamento de espírito não agrada a Deus. Por isso é pecado. E o primeiro exemplo bíblico de descontentamento aconteceu no capítulo 4 de Gênesis. E eu convido você a acompanhar-me nessa história. Gênesis 4, do 3 ao 6, nos diz assim: tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Antes de prosseguir, eu preciso perguntar: como você fica quando a sua vontade não é feita? Como você reage diante dos muitos nãos que a vida nos apresenta? Voltando ao texto, por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Será por quê? Já parou para pensar nisso? Alguém disse que Deus não aceitou a oferta de Caim porque a oferta de Caim não teve derramamento de sangue. Será, meus irmãos, que foi por essa razão? Bem, quando a gente olha para o texto, a gente percebe algumas diferenças na maneira como cada um deles realizou aquilo que fez. O verso 3 nos diz que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O verso 4, Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. Sem considerar o tipo das ofertas, que um trouxe um fruto da terra e o outro trouxe um animal que ele criou, sem considerar essas diferenças, você consegue ver alguma diferença na atitude desses dois? Veja bem, o texto está dizendo que Abel trouxe a oferta da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. Abel trouxe a oferta. Trouxe a oferta com um coração contente. Um coração contente. Por outro lado, a Bíblia está nos dizendo que Caim trouxe uma oferta. Uma oferta. Pegou lá algumas frutas. Quem sabe alguma abóbora? Qualquer uma. Pegou e trouxe. Isso demonstra que não houve um contentamento naquilo que ele estava fazendo. Ele trouxe uma oferta qualquer com um coração descontente. No decorrer do texto, isso fica muito evidente. Meus irmãos, se Deus tivesse rejeitado a oferta de Abel, ele rejeitou a de Caim. Se ele tivesse rejeitado a oferta de Abel, Abel abaixaria a cabeça, voltaria e conferiria todo o seu rebanho, e ele escolheria, ele pensaria: eu devo ter me enganado, eu não escolhi a melhor. E ele traria aquela que ele então agora visse como a melhor e ofereceria ao Senhor, porque o seu coração estava contente. O problema de Caim não estava na oferta, mas estava no descontentamento do seu espírito. Quando Deus rejeitou a sua oferta, ele fez o que muita gente faz: fecha a cara, fica com raiva e o semblante muda, porque a vontade não foi realizada. Tal pessoa, para adquirir contentamento, precisa ter a sua vontade realizada. Caim trouxe uma oferta para ser contente,
Abel trouxe a oferta a melhor, porque ele já era contente. É visível nesse texto, é nítido nesse texto, a diferença no coração de cada um desses dois irmãos. Caim não sabia ouvir não, Caim não sabia perder. O seu contentamento dependia de ganhar sempre, de ouvir sim sempre, de ter a sua vontade sempre feita. Porém, Deus deseja que o nosso contentamento não esteja naquilo que fazemos. Deus deseja que o nosso contentamento esteja no nosso relacionamento com Ele. Independentemente das experiências negativas que vivermos. Por isso que a maneira como reagimos quando a nossa vontade não é feita, revela onde está o nosso contentamento. Descontentamento de espírito sempre vai produzir motivações erradas. Motivações erradas. Perguntas para reflexão. O quanto você é uma pessoa contente? O quanto você pode ser considerado uma pessoa contente? Como você reage quando a vida lhe diz não? Você tem um espírito argumentativo e questionador? Você se zanga com facilidade e diz aquilo que dá na cabeça? Quem te conhece te acha uma pessoa de espírito manso? Você costuma apontar facilmente os defeitos dos outros? Você costuma se desculpar com a sua personalidade e com um gênio forte? Quando você se decepciona, você esfria com Deus e com a igreja? Guarde no seu coração. As nossas maiores decepções são as nossas melhores oportunidades de deixarmos Jesus viver através de nós. Descontentamento de espírito é um tipo de pecado de atitude. Eu queria concluir esta mensagem dizendo que o perigo desse tipo de pecado é que podemos passar a vida toda contaminados por ele, sem percebermos, realizando grandes obras, fazendo o certo e bom, mas com a motivação errada, e por isso sermos reprovados. Talvez no dia do juízo final, as pessoas que ouvirão da parte de Jesus: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque não vos conheço. Sejam pessoas que viveram uma vida toda cometendo pecados de atitude, tanto de mornidão espiritual, de orgulho espiritual ou de descontentamento de espírito. Pessoas que fizeram o certo, pessoas que cantaram nas igrejas, pessoas que oraram, pessoas que contribuíram, pessoas que frequentaram semana após semana cultos e mais cultos, mas que viveram fazendo o certo com a motivação errada. 1 Samuel 16, verso 7, lá estava o profeta Samuel, na casa de Jessé, pai de Davi. E já haviam passado os 7 filhos de Jessé diante do profeta Samuel. E naquele momento Deus queria que Samuel escolhesse um dos filhos de Jessé para ser o próximo rei de Israel. E já tinham passado os 7 filhos, e não foi dito que Jessé tinha mais um filho que estava no campo. O Senhor disse o seguinte a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado todos eles, porque o Senhor não vê como o homem vê.
Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor olha para a atitude de nosso coração. Ele olha para as motivações e para as intenções. Você vai perceber a partir de semana que vem que Deus não olha somente para as intenções. Porque há um ditado popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio, e está mesmo. Deus olha para o conjunto da obra, mas hoje nós ficamos por aqui. Ele olha para as intenções do nosso coração, as motivações. A Bíblia está nos ensinando, meus irmãos, que não basta viver uma vida politicamente correta no seu exterior, numa rotina cristã até recheada de boas práticas. Abaixe sua cabeça nesse momento. Permita que o Espírito Santo nessa hora sonde o seu coração. Meu querido, você já é um crente em Cristo Jesus? Você sente a presença de Deus na sua vida? Você já é uma pessoa convertida? Se você já é um crente, se você já é uma pessoa que se converteu ao Senhor Jesus, você consegue perceber em sua vida algum sinal de mornidão espiritual? Você é capaz de admitir que pode estar sendo envolvido pelo orgulho espiritual e nem está percebendo? Você consegue admitir, haver em seu coração pecado de atitude, de orgulho espiritual? Você pode ser considerado como uma pessoa contente. Quem te conhece, a sua esposa, o seu esposo, seu pai, sua mãe, seus filhos, essas pessoas podem dizer que você é uma pessoa contente, com contentamento. Se você porventura percebe que essa mensagem de alguma maneira alcançou a sua vida, te confrontando com alguns pecados de atitude, eu desafio você nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, a se arrepender de seus pecados de atitude, para fazer as coisas certas, pelas motivações certas. Se há confissão, há perdão. Há perdão para cada um de nós. Se você necessita de perdão nessa hora, peça ao Senhor perdão. Admita, reconheça, não negue o fato de que o pecado de atitude ainda tem feito parte da sua experiência de vida. Senhor, aqui estamos nós diante da Tua palavra, que é tão poderosa, que é viva e eficaz, e abre os nossos olhos na iluminação do Espírito, para nós compreendermos a profundidade das riquezas espirituais que há no Senhor. Nesta noite, Pai, nós estamos descobrindo que o pecado não é apenas fazer o errado. O pecado não é apenas pensar nas coisas erradas. O pecado está também em fazermos o certo com as motivações erradas. Pai, quantos momentos nós temos feito o certo e o bom, mas com a motivação errada. Então, Pai, nos perdoa, cada um de nós que estamos aqui nesta hora, sendo honesto o suficiente para com o Senhor, admitindo assim seus pecados de atitude. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos para que nós possamos ter um coração limpo, um coração puro, para que a gente possa ver o Senhor da glória
e ver sempre a glória do Senhor sobre a nossa vida. Pai, nós queremos provar e queremos ver mais o doce amor do Senhor sobre cada um de nós, que liberta o nosso ser e que expõe a nossa vergonha, que diante da Tua presença é desfeita. Deus, que o Teu Santo Espírito seja muito bem-vindo esta noite, para inundar e encher esse lugar que é o nosso coração. Pai, que o Teu Espírito Santo possa encher as nossas vidas nesta noite. Esse é o desejo do nosso coração, de sermos inundados por Tua glória, Senhor. É o nosso desejo nesta hora, na confiança de que temos recebido o Teu perdão. Muito obrigado porque o Senhor tem falado conosco. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. O Ministério de Louvor vai nesse momento nos conduzir. Eu queria convidar você a ficar em pé para cantar, se você puder. Nós vamos terminar esse culto com uma canção, fazendo dessa canção a nossa oração. E quando a letra deste hino disser, vamos cantar isso de fato com a nossa alma, com todo o nosso ser. Quando a letra deste hino disser, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vamos ter em mente o nosso coração, vem inundar e encher este lugar. E se você quiser, nesse momento, quando disser isso, aqui, neste lugar, se quiser colocar a sua mão sobre o seu coração, faça isso. Mas não deixe de fazer essa oração nesse momento. Faça esse o seu desejo. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este
Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Ó Senhor, os nossos irmãos lá da igreja de Laodiceia, pelo exemplo negativo deles, nós aprendemos nesta noite que não podemos, Pai, estar envolvidos no pecado de atitude da mornidão espiritual, porque esse tipo de pecado nos leva a fazer o certo, mas com as motivações erradas. Ó Pai, a parábola contada pelo Senhor Jesus a respeito do fariseu, nós também aprendemos, Senhor, que não podemos viver no pecado da atitude do orgulho espiritual, porque esse pecado nos leva a ser, muitas das vezes, caprichosos até naquilo que fazemos, mas com um coração também com motivações erradas. Pai, quando nós nos reportamos àqueles dois primeiros irmãos da história, Abel e Caim, que grande lição, que preciosa lição nós aprendemos, ó Pai. O pecado de atitude de descontentamento de espírito também pode nos levar a fazermos obras, ofertas, sacrifícios, mas de qualquer maneira, buscando a aprovação do Senhor. Pai, nesta noite nós estamos sendo confrontados com as reais motivações para fazermos aquilo que nós fazemos de bom e de correto. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos purifique em nossas atitudes, purifique o nosso coração, Senhor. Para que isso aconteça, ó Deus, como esse hino acabou de ser a nossa expressão, inunde, ó Deus, o nosso coração com a tua glória. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa tomar conta em plenitude do nosso ser, para que a gente possa viver em santidade, ó Deus. Esse é o nosso desejo nesta noite, ó Pai. Ser bem-vindo, Espírito Santo, aqui dentro de nós. Que não percamos, ó Deus, essa consciência da presença do teu Espírito em nós. E vivendo cheio do teu Espírito, nós estaremos assim vencendo os pecados de atitude, Senhor. Ó Pai, muito obrigado por essa palavra nesta noite, que alcança
talvez as profundezas da nossa alma, mas para nos trazer de volta a uma intimidade maior com o Senhor. Pai, que nós saiamos daqui certo de que o Senhor falou conosco e que nós vamos tomar algumas decisões a respeito de tudo que nós ouvimos. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoe cada um de nós que estamos aqui. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, que Deus te abençoe. Tenha uma semana maravilhosa. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém.